Boa noite, meu grande amigo Maruen Said. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o João. Eu sou João Berezutti e hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso bate-papo sobre cibersegurança com esse fera aí que deu uma aula para a gente da outra vez que ele passou por aqui. Hoje ele vai continuar dando aula. Said, boa noite. Boa noite, meu amigo. E a saga continua, né? Voltamos aí para um repeteco dessa brincadeira, desse bate-papo. Foi muito gostoso da outra vez. Rolou bastante um tema, né, assim, muito tema legal e foi um negócio bem leve. Então, acho que o pessoal gostou, né? Foi um bom sinal a gente estar aí de volta, né? Muito legal, muito legal. Pessoal que tá assistindo a gente, fiquem à vontade para colocar perguntas aí para o Said. Ele está disposto, ele falou a mim que hoje ele está disposto a responder tudo quanto é pergunta que vier para ele. Alto no pito e vamos embora. Vamos para cima. É isso aí. Aproveita para lembrar, ajuda o canal, dá um like aí, senta o dedo no like, assim que o pessoal fala, né? Isso aí, senta o dedo no like. Canal. Eu não sou bom nisso, estou aprendendo agora, viu? Curte, comenta e compartilha. São os três Cs aí, é o mantra. Curte, comenta e compartilha. Chama todo mundo, chama a galera para assistir aí com a gente, que vale a pena. Essa brincadeira vai longe aí, a gente curte. E assim, é bacana. Eu quero, antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu quero te dar os parabéns, João. Eu tenho acompanhado aí o teu canal, o teu podcast, os assuntos que você está trazendo são extremamente relevantes para a área de tecnologia. Não só para a área de tecnologia, cara, eu diria que assim, para o mercado em geral, tem sido bem interessante a maneira como tem sido conduzido aí os temas, eles estão se amarrando de alguma maneira, né? Eles vêm se entrelaçando, acaba sendo um assunto complementar ao outro, um assunto vem assim de arrasto com o outro e as coisas acabam convergindo de uma maneira bem interessante. Então tá muito legal, cara. Meus parabéns. E para quem não está ainda seguindo o canal, eu recomendo fortemente. Siga, porque vale a pena. Eu tenho acompanhado aí, e assim, é uma aula, é um aprendizado novo a cada quinta-feira. Muito bacana, cara. 1 horinha por dia, muito bem investidas. É isso aí. Eu faço questão de manter 1 hora, né, para a gente poder. Porque fica organizado para quem participa, fica organizado para quem assiste, né? Assim, eu sei que eu vou ficar lá 1 hora e não vamos esticar, então eu estou tentando sempre manter isso aí, mas agradeço, a ideia é essa, trazer pessoas interessantes para cá. Na semana que vem, é muito provável, eu não coloquei, porque eu estou com 2 pessoas, eu estou vendo quem é que eu vou encaixar, mas é muito provável que a gente fale de infraestrutura, porque aí já amarra com o teu tema, né? A parte de infraestrutura dentro de informática, mas eu tô só fechando aqui e já anuncio para o pessoal. Mas muito obrigado, muito obrigado. E esse é o intuito, trazer informação e de uma maneira descontraída a gente aprender um pouquinho. O único rebelde aí que você teve no grupo fui eu até agora, né? Que quebrou essa 1 hora aí, passou para 1 hora e 15 de podcast. Boa, mas estava bom demais. Estava bom demais. Então, gente, vamos começar. Eu fiquei sabendo que você está chegando com notícia aí. Eu queria saber o que está acontecendo. Comece, o palco é seu, Said. Vamos lá, vamos começar assustando a galera, então. Saiu aí, esses dias, uma pesquisa com o número de ataques geral, assim, no número total de ataques aqui no Brasil, ocorridos no Brasil em 2023, que foi um número espantoso de 60 bilhões de tentativas de ataque. Para quem conhece um pouco da área de tecnologia e da área de cibersegurança, vai virar e vai falar, pô, mas em 2022 tiveram 103 bilhões de ataques. Então isso é uma boa notícia? Eu diria para você que não, meu caro Padawan.
Não é uma boa notícia, porque o número mais baixo de ataques, né, ou de tentativas de ataques, não necessariamente significa dizer que os crackers, né, os hackers, as pessoas que estão fazendo esse movimento de invasão, estejam diminuindo o seu volume. Na realidade, eles estão fazendo ataques mais especializados. Então, a contrapartida é: nós tivemos 43 bilhões a menos de tentativas de ataque, todavia, nós tivemos um número muito mais alto de acertos, de invasões ocorridas, efetivamente ocorridas. Então, isso é assustador. Isso leva a gente para um outro movimento que a gente chegou a citar no podcast anterior, mas que eu gostaria de reforçar muito, que é, assim, ressaltar a necessidade. E aí, assim, tem gente que está aqui, está nos ouvindo, está nos assistindo agora, é uma pequena empresa, é um órgão público, é uma instituição que, sei lá, é alguém que tem uma empresa, não importa. Política número zero de tratativa para a cibersegurança dentro de qualquer empresa. Zero trust. Nada nem ninguém é confiável 100%. Você é o dono da empresa, você tem acesso ao servidor. Ok, você vai ter que se autenticar 2 vezes, fazer um duplo fator de autenticação, usar uma criptografia, usar um recurso de, sei lá, de biometria para poder ter acesso às informações. É o melhor que você faz se você preserva as informações da tua empresa, se você considera que as informações da tua empresa têm valor para você, têm poder, né, e custam para a tua empresa, é melhor que você consiga criar um ambiente de proteção extremado. O ambiente de proteção extremado a gente só consegue com o Zero Trust. Nada nem ninguém é confiável 100%. Nem mesmo o dono da empresa. Então, aliás, muito pelo contrário, né? Em empresas maiores, o dono até é o cara que dá mais brecha para acontecer alguma coisa. Ele tem acesso a tudo, né? Exatamente. Então, é melhor que você crie esse ambiente e proteja esse ambiente de uma maneira bastante segura, considerando o Zero Trust como algo que seja realmente importante dentro desse contexto, que seja realmente assim uma política adotada e incorporada à cultura da empresa. E o segundo ponto, capacitação, treinamento constante para todos os colaboradores, para todas as pessoas, está sempre informando para eles qual é a importância do cara estar captando aqueles dados, por que ele está coletando aqueles dados, como é que ele vai tratar, armazenar, excluir, converter, enfim, como é que ele vai trabalhar com aqueles dados, principalmente quando ele está falando de dados de usuário, de terceiros, que são dados importantes, muitas vezes trazem dados sensíveis, a gente citou isso também no podcast anterior, a questão o exemplo da área de medicina, que é uma área que lida com muitos dados sensíveis e que, uma vez vazados esses dados, podem causar um prejuízo tremendo para o paciente e, por consequência, para a clínica, porque, inevitavelmente, ela vai receber uma multa, vai receber processo, enfim, ela vai ter que arcar com os custos de um processo bastante pesado para ela. Então, é melhor que ela tenha um ambiente de proteção bem amplo. E aí, considerando, de novo, né, aquela questão do perímetro de segurança que você tinha antes pré-estabelecido dentro da empresa, e hoje isso, né, principalmente depois da pandemia, com o advento, né, assim, do home office mais intensivo, esse perímetro de segurança ele mudou de configuração. De novo, a gente fecha o ciclo e cai novamente. Quer dizer, todas as ferramentas, todos os recursos de cyberproteção que você pode adotar dentro da empresa, seja antivírus, seja firewall, seja DLP, seja uma solução de pentest, seja o que for, não importa, backup, etc. Não importa, mas tudo isso você recai novamente na questão do Zero Trust. Ou seja, nada nem ninguém é confiável 100%. Quando você tem um colaborador que está remoto, trabalhando de casa, ou do meio da rua, ou de onde quer que seja, né? Muitas vezes o cara pode estar num cafezinho lá, numa Starbucks da vida, conectado, mandando e-mail,
conectado na VPN da empresa, né, ou seja, com acesso direto aos servidores da empresa, de uma VPN, de uma internet pública, uma internet totalmente aberta. Então, assim, o Zero Trust é o princípio de tudo, e isso acho que era a primeira informação que eu queria trazer. Caiu o número de tentativas de cyberataque, né? 43 bilhões a menos do que no ano anterior. Caiu, mas quantas foram? Foram 60 aí? 60 bilhões. Bilhões. É muita tentativa. É muita coisa. Não, você me quebrou de novo, né? Porque eu tinha um monte de coisa para perguntar aqui, agora eu vou ter que destrinchar esse tema aqui, já me lascou. Vamos lá, fica à vontade, pode perguntar que a gente mata no peito e vai lá. Se a gente não souber, a gente diz que não sabe, eu invento uma história. Não, estou brincando. 60 bilhões de ataques que você falou que são 40 bilhões a menos do que o ano anterior, mas mais efetivo. Quando a gente olha para trás, isso era normal? Isso aumentou desde quando? Quando isso foi maior? Existem... Como é que isso funciona? E assim, quando você fala em ataque, existe um foco específico onde eles atacam mais? Esses cyberataques eles vão mais para banco, eles vão mais para... Qual que é o foco desse pessoal aí? É importante citar que esses 103 bilhões de ataques, né, de tentativas de ataques que aconteceram em 2022, e esses 60 bilhões em 2023, nós estamos falando de Brasil, tá? Se eu juntar a América Latina, foram 200 bilhões de tentativas de ataques. Na realidade, assim, depois... quem assistiu lá o primeiro podcast vai lembrar que eu fiz uma linha do tempo sobre a evolução do malware e a evolução, né, da cibersegurança, em linhas gerais. Quando você traz essa informação à baila, você percebe que, assim, ano a ano, desde lá dos primórdios da tecnologia, ou dos primórdios, não, vamos colocar mais recente, desde lá da década de 1970 para cá, o crescimento da cibersegurança tem sido vertiginoso. Por quê? Porque o número de ataques também tem crescido ano a ano, a refinação dos ataques tem crescido, o tipo de ataque tem variado, tem mudado. Quer dizer, antigamente você tinha um antivírus, não, tinha um vírus. Depois você passou a ter um trojan, depois você passou a ter um cavalo de Troia, depois você passou a ter um phishing, e assim sucessivamente, até nós chegarmos agora no maior perigo que nós vivemos hoje, que é o ransomware, que o cara simplesmente se instala na máquina, sequestra todos os dados, criptografa tudo, e aí o cara te cobra um Bitcoin para liberar as informações que ele tem da tua empresa, correndo o risco de liberar ou não, né? Esse é o outro ponto. A questão aí não é o volume de ataques, de novo, a refinação desses ataques que é mais preocupante. Por quê? Porque a gente faz esse comparativo. Quem é do mundo da cibersegurança, ele vai fazer exatamente esse comparativo. Ok, eu tive um pico lá em 2022 de 103 bilhões de tentativas de ataques aos servidores, né, de empresas, às máquinas aqui no Brasil. Em 2023, esse número caiu absurdamente, caiu 43 bilhões, ou seja, você teve uma redução do volume de ataques. Então, o volume de ataques aqui não é o preocupante. O mais preocupante é a forma como esses ataques estão ocorrendo. E por que ele tem sido mais efetivo? Porque o usuário está desprotegido para os novos ransomwares. E assim, de novo, eu vou falar uma coisa que eu sou assim extremamente chato nisso, sou repetitivo, comento isso com todas as empresas. Eu nunca vi um ataque de ransomware ter sucesso numa empresa que esteja com os seus patches de segurança de sistema operacional atualizados. Não acontece. A brecha acontece por falha humana. Por quê? Porque o cara da TI ou não homologou o patch de segurança, ou porque a política de atualização desses patches ela é arcaica, e aí o cara leva 6 meses para ter a atualização desse patch rodando em produção, ou porque a empresa não considera isso como algo vital, e aí o cara da TI está correndo atrás de, sei lá, de fazer o backup do dia a dia.
E diga-se de passagem, tem algumas empresas que são porcas, tá? Eu não tenho outro termo para usar, são porcas para fazer o backup, porque o cara diz que tem um backup, mas quando você vai ver lá no servidor, é um HD externo que está pendurado em cima do servidor. Ou seja, deu uma goteira no servidor, vai queimar o servidor e o HD externo dele, ele vai ficar sem nada. Entendeu? E existe, eu já vi isso acontecer. Eu tenho chilique, né? Quando eu vejo esse tipo de coisa. Faniquito. Paura, né? Como diz o italiano, tem paura, porque assim, cara, não dá para acreditar que o cara se expõe dessa maneira, que a empresa esteja exposta dessa maneira. A empresa se expor assim, ela é simplesmente considerar que ela não tem, assim, ela não dá valor para as suas informações, para o que ela tem ali de ativo principal, que é a informação. E isso assim, é cruel quando você fala em continuidade de negócios, porque aí não adianta o empresário ir lá e pressionar o vendedor porque ele quer mais venda, pressionar o cara do suporte porque ele quer um suporte 24/7 de qualidade para o cliente dele, se ele não está zelando pelas informações que ele tem resguardadas dentro de casa. Então, isso é o fundamental. E aí, quando a gente pega esse contexto, é mais assustador ainda quando a gente fala do ambiente de órgão público. Por incrível que pareça. Por quê? Bom, só fazer um paralelo aqui para você. Tá? Em 2018, nós tivemos a sanção da LGPD no Brasil. Ela entrou em vigor em 2020. Né? Oficialmente entrou em vigor em 2020. Você sabe por que desse delay de 2 anos? Porque o governo não tinha absolutamente nada orientado à LGPD. Ele não estava adequado. Alguma coisa que eu não sei fazer, né? Entendeu? Então, assim, mas tudo bem, se a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, for lá fiscalizar o governo, ela não vai multar, porque o governo vai, né, tirar o dinheiro de um bolso e botar no outro, não vai ter multa. Mas essa multa seria midiática. Seria uma multa emblemática para mostrar que as coisas funcionam. Isso não está acontecendo, tá? Porque os órgãos públicos eles não estão nem de longe adequados, eles não têm proteção. Hoje, eu falei isso, também trouxe esse número no podcast anterior, do vazamento de algumas informações que tiveram no TJ do Pará. Né? E através do TJ do Pará, houve um vazamento lá de 200 milhões de CPF, 220 milhões de CPF, por uma brecha encontrada ali. Isso é algo assim a se pensar, quer dizer, é algo que o próprio governo precisa começar a se orientar ali. Eu não estou falando isso como crítica a governo de ninguém, tá? Não estou longe disso. Não falamos disso aqui. Não é esse o contexto, pelo amor de Deus, muito longe disso, tá? Eu estou só citando o seguinte: eu entendo que para qualquer país, né, os seus órgãos governamentais eles são baliza para tudo que acontece no restante da cadeia social. E se eles são baliza para tudo que acontece embaixo da cadeia social, qual é a autoridade da ANPD ir lá cobrar uma empresa porque ela não está adequada, se dentro, né, se o meu líder não está me liderando, por exemplo, pelo exemplo. Né? Esse é o ponto. Esse é o contexto. Né? Então, assim, se você quer ser líder, lidere pelo exemplo. Dê um bom exemplo para os seus liderados. Se você tem uma cadeia social que segue as determinações do governo, e, de novo, não importa A, B, C, não interessa bandeira, não tem uma bandeira aqui. Eu estou falando em linhas gerais, você precisa ter esse contexto de adequação para que você possa mostrar para os seus comandados, né, ou para a sociedade em geral, que segue muito da política do governo, que o processo existe e que ele funciona de maneira efetiva. A brecha começa dali. Então, quando a gente fala de um vazamento de um órgão público de 220 milhões de CPFs, você já tem uma exposição assim absurda partindo desse contexto. A partir dali, você ter, sei lá, que não aconteceu até hoje, pelo menos que eu tenha notícia, mas você tem um Serasa vazando também informações de usuários, é algo que está ali, é suscetível, né? Pode acontecer, porque o contexto geral te dá esse tipo de liberdade, entendeu? Então, de novo,
não é a quantidade de ataques, mas sim a especificidade desses ataques, que é o que mais chama a atenção, que é o mais relevante. E aí, de novo, o elo mais fraco da cadeia acaba, mais uma vez, sendo a ação humana. Por quê? Porque ela é inerte, muitas vezes, seja na atualização dos softwares, seja na atualização dos patches de segurança, seja na criação das políticas de cibersegurança que as empresas precisam ter. E, de novo, não importa se a tua empresa é uma eu-presa, se é uma empresa pequenininha, que é só você que está ali. Se você não tem proteção em cima das tuas informações, você não tem nada, porque você está sujeito a qualquer momento a perder a tua empresa para um hacker. É simples assim. É simples não, é assustador. É assustador. Então, o Jensen, boa noite, Jensen. Jensen colocou duas perguntas aqui, vou ler a primeira dele, né? A primeira pergunta dele, ele fala, boa noite. Muito tem se falado em engenharia social. Ele está perguntando, o senhor, né? É o senhor. O senhor já atravessou algum ataque de negação de serviço por vazamento de informação vazada? Qual a ação que o senhor tomou? Está perguntando aí se você já passou por isso. Já passei. Você mesmo, viu? Por favor, primeira coisa, Jansen, corta esse senhor aí, que esse senhor não está com nada, o senhor está lá no céu. Já passei para ataque de negação, de ter os servidores assim fora do ar, caírem, né, saírem do ar da empresa num final de semana, um sábado de madrugada para um domingo, o cliente me ligar desesperado, 3 horas da noite, que ele não conseguia emitir uma nota fiscal. Era uma empresa de pescados, e eles tinham, assim, o ciclo era 24 horas, né, de saída de caminhões para viagem, etc. E o cara me ligar 3 horas da manhã, desesperado, porque ele não estava conseguindo emitir nota fiscal, e os caminhões parados na cancela da empresa para sair sem ter a emissão das notas, por ataque de negação, porque a empresa sofreu o ataque lá, começou umas, sei lá, acho que meia-noite, 1 hora da manhã, e foi bastante complicado, assim. A gente teve, eles, obviamente, né, enquanto eu estava em deslocamento com a minha equipe, né, eles tiraram tudo do ar, tiraram os servidores, tiraram tudo do ar, e a gente conseguiu entrar e, enfim, ativamos o firewall, ativamos lá, fizemos algumas atualizações para variar, estava desatualizado o sistema, fizemos algumas atualizações, puxamos lá algumas vacinas no servidor lá, que na época, né, o antivírus era um antivírus reativo, não era proativo, não tinha análise comportamental, e aí, depois dessa atualização, a gente conseguiu bloquear o caminho do ataque, e aí sim começamos a voltar um por um os servidores, cada um dos serviços a gente foi reativando gradativamente, mas vou te falar que assim deu um bocado de trabalho. É desesperador esse tipo de coisa, né? É assustador, cara, assim, quando você entra lá, que você olha que tá tudo fora do ar, tá tudo, né, travado ali, nada funciona, porque teve um ataque desse, um ataque de negação, para quem não sabe, para quem é leigo, ele é um ataque forçado, né? O hacker ele vai mandar um ping para aquele servidor, mas assim, numa velocidade tal e numa quantidade tamanha que o servidor vai entender que aquilo é realmente um ataque e vai tirar tudo do ar, né? Ele vai bloquear o acesso aos serviços. E aí ele simplesmente suspende tudo, e ele sai tudo do ar. Então, isso é o ataque de negação. O servidor passa a negar qualquer requisição que você faça a partir dali, mesmo que seja uma requisição real, porque ele entende que ele está sofrendo um ataque. E aí ele tira todo o serviço do ar. Então, é complicado. Voltar depois disso, fazer o servidor ficar calminho e tal, ir lá fazer um café nele. Vai dar trabalho. Dá trabalho. E o Jensen colocou mais uma pergunta aqui. Ele fala da criação de Red Team e Blue Team, né? Ele está perguntando se você poderia dar algum exemplo de ação para que eles possam ter um azimuth.
O Jansen foi pesado agora, né? Foi fundo ali. Ele tá levando a gente para águas profundas. Parabéns pela pergunta, Jansen. Olha só, quando que é necessário você criar um Blue Team e um Red Team? Red Team, primeiro de tudo, para mim, né, ele funciona muito bem quando a gente tem, assim, quando a empresa ela sofre muitos ataques. Não é toda empresa que precisa ter um Red Team, um time de resposta rápida a incidentes, vigiando a empresa o tempo todo. Isso vale a pena para sei lá, exemplificando, né, de maneira extrema, vale a pena para um Google da vida, uma local web, né, que são empresas que estão muito expostas, estão sofrendo ataques todo dia. Escritório de contabilidade do teu vizinho não precisa ter um Red Team, né? Aí, assim, a diferença entre o Red Team e o Blue Team, né? O Red Team é o time de resposta rápida a incidentes, é o time que está ali atento e não só dando resposta rápida a incidentes, mas ele está mergulhando mesmo na Deep Web, na Dark Web, ele está investigando se existe alguma vulnerabilidade, ele está olhando para o ambiente como um todo, pesquisando se tem algo que precise, né, assim, que chame a atenção e que precise de um retorno, de uma resposta mais rápida, mais efetiva e, ao mesmo tempo, de um nível acima, né, ou da implementação de algum recurso adicional de proteção para mitigar alguma eventual vulnerabilidade, algo assim. O Blue Team é o time que é o time tradicional da empresa, é o time que está ali no dia a dia, na lida, fazendo os acessos, está ali controlando o ambiente, que está operacionalizando o dia a dia. Esse é o time normal. O grande problema aí nesse contexto, eu diria para você que não é a criação de um Blue Team ou de um Red Team. Se ele está falando sobre isso, tá, ou o Jansen está falando sobre isso, muito provavelmente a empresa dele ou a empresa que ele trabalha já tem uma estrutura maior, tem um nível de maturidade tecnológica maior, tem um entendimento melhor sobre esse contexto. O grande problema aí, e aí falando para a massa, né, falando para a maioria das pessoas, quando você fala de pequenas e médias empresas, na grande maioria dos casos, salvo raríssimas e honrosas exceções, as pequenas e médias empresas, elas não têm nem Blue Team, nem Red Team, nem White Team, nem time nenhum. O que tem no máximo lá é o menino da impressora que vai lá prestar algum tipo de serviço. Ou, quando muito, ela tem uma empresa que ela terceiriza, né, a TI dela, para qualquer tipo de eventualidade que ele tenha. E quando isso acontece, não existe Blue Team e Red Team. Aí o azimuth vai ser muito diferente. Então, pensando nesse contexto, o mais importante é você ter, né, o teu time, seja ele pessoal, seja próprio da empresa, ou seja um time terceirizado, esse time seguindo, e a empresa, em geral, seguindo políticas claras de cyberproteção. E aí, de novo, eu sei que eu estou repetitivo nisso, eu sei que eu sou chato. Aí, políticas de cibersegurança, parte do princípio do Zero Trust, parte do princípio da capacitação dos colaboradores, parte do princípio da atualização dos softwares, do patch de segurança, parte do básico, do óbvio, mas que é necessário ser dito. Né? É o óbvio, mas que precisa ser falado, toda vez tem que ser recordado. Porque é isso, essa é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil não é de empresas, composta por empresas que tenham estruturas de cyberproteção, que tenham Red Teams, que tenham Blue Teams, que tenham um azimuth, né, como ele falou ali, que tenha assim, um conceito, um contexto de cibersegurança maduro. Não é essa a nossa realidade, infelizmente. Isso é exceção à regra, é ponto fora da curva hoje, infelizmente, dentro do Brasil. Isso tem que ser, assim, quando a gente fala, a gente tem que falar, infelizmente, tem que puxar lá para cima um pouquinho, para o basicão, porque é a realidade da maioria das empresas e é o mínimo que as empresas entendem e não usam.
né? Entendem, mas não usam, assim, porque ainda assim, muita empresa ainda tem esse contexto, infelizmente, João, de que a TI ela está na planilha de gastos, não na planilha de investimento, né? Infelizmente. Então, assim, a gente ainda vive essa realidade no Brasil, que pode parecer retrógrada, e eu vou te falar mais, tá? Assim, hoje eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio Afro-Brasileira, e eu tenho negócios estabelecidos no continente africano. Os países africanos em geral, mesmo os bem desenvolvidos, na grande maioria dos casos, eles olham para o Brasil como se fosse o irmão mais velho que deu certo, tá? Ou seja, a gente é exemplo para eles, para muita coisa, inclusive para a tecnologia. E a gente aqui está um caco, cara. Então você imagina a situação que a gente encontra lá. Inclusive, esse aí vai ser um outro encontro que a gente vai ter que fazer para poder falar de mercado internacional, internacionalização de empresas, que eu sei que você é craque nisso também, mas vamos voltar para cá. Said, eu vou simplificar a pergunta agora, mas para quem não conhece nada do que a gente está falando e precisa se proteger, você falou que você tem ataques lá que as pessoas ficam dando ping, né, nos servidores, ficam para poder derrubar os servidores, falando na linguagem mais simples aqui. Qual que é o básico que alguém precisa fazer no seu servidor para poder manter a segurança? Aquilo que é básico e ninguém faz. Tá. Beleza. Ótima pergunta, assim, maravilhosa. Parabéns. Vamos lá. Primeiro de tudo, mantenha todos os patches de segurança, os patches do sistema operacional atualizados. Isso é princípio básico, tá, para evitar um ataque de ransomware. Segundo, mantenha o seu antivírus, endpoint, EDR, como você quiser chamar, mantenha ele também atualizado. Se ele é um antivírus tradicional, um endpoint tradicional, mantenha as vacinas dele todas atualizadas, ele vai receber milhares de atualizações, né, de vacinas por dia, mantenha isso atualizado, não bloqueie essas atualizações. Melhor ainda, se for um endpoint detection response, ou seja, que ele vai fazer uma detecção e a resposta do incidente por análise comportamental, então é uma solução até mais leve, que vai consumir menos hardware. Mantenha o teu firewall ativo e mantenha as políticas do firewall ativas e cumpridas, tá? Não adianta se ficar criando exceção da regra. Isso também quebra. Mantenha o teu backup atualizado. O backup é fundamental, né, que você tenha esse backup ativo, atualizado e seguro, tá? De preferência em outro local, em outro sítio. Hoje nós temos os backups em cloud, né, em nuvem. Isso é uma mão na roda, é extremamente funcional, é seguro, vale a pena você investir um pouquinho e ter o backup em cloud. Mas não, eu quero ter o backup em fita DAT. Beleza. Tá? Nossa, vai ser puxou, hein? Beleza, cara, tá bom, é a sua escolha, você tem aí, quer manter teu legado, tá ótimo. Só tira do mesmo ambiente. Tá? Só tira, bota em outro lugar, entendeu? Outro local físico, para que não tenha nenhum problema. Quer dizer, você perdeu o servidor, você tem de onde ir buscar, né, a recuperação dessa informação. Eu diria que isso é o mínimo, assim, o mínimo básico para você manter a tua operação com algum nível de segurança concebível, tá? A partir dali, você tem outros recursos de segurança, tem inúmeros, né? Você tem soluções de pentest, de ataque, né? de tentativa de penetração, você tem recursos de DLP, de Data Loss Prevention, né? Que vai impedir a fuga de dados de dentro para fora, porque tudo isso que a gente está falando de ataque de fora para dentro. Mas o ataque de dentro para fora, é aquele colaborador que saiu putinho lá, que foi demitido, saiu bravinho da empresa, copiou todos os dados e levou embaixo do braço para vender para o concorrente, ou para usar, ou para nada, né? Assim, só para fazer folia. Você consegue evitar com um DLP, né? Com uma solução de DLP. E não são soluções, eu não estou falando nem aqui de solução cara, tá? Tem soluções maravilhosas aí de mercado, e tem soluções maravilhosas que são open source, que são free,
que você consegue utilizar sem ter custo de licenciamento. Então, dá para ter um nível de segurança, sim, bacana, minimamente razoável, e aí depende muito também da estrutura da empresa, da política da empresa. Muitas vezes hoje, né, com o fim da pandemia, as empresas começaram a voltar ao modelo de trabalho presencial, ou no máximo, né, no mínimo, melhor dizendo, o híbrido, mas estou dentro da empresa, beleza. Conectou teu notebook dentro da empresa, eu tenho um softwarezinho aqui que vai fazer uma varredura para saber se tem alguma coisa que você trouxe de fora para casa, tá? Para evitar que isso aconteça. Tem recursos de threat intelligence, né, que vão fazer esse nível de proteção, permitindo que a rede consiga analisar qualquer tipo de vulnerabilidade, de ameaça na tua máquina. Então, dá para ter um nível de proteção legal sem ter necessariamente que investir os tubos de dinheiro, tendo um investimento racional. E, por outro lado, como eu disse, né, isso depende muito da política da empresa, você manter isso mais seguro. Eu tenho meu time todo está em home office. Beleza, mantenha uma VPN atualizada para você poder ter essa conexão com os seus servidores de uma maneira bastante segura, robusta e garantida que ninguém vai conseguir entrar se não tiver as credenciais corretas. Usa duplo fator de autenticação, usa um recurso. Não quero investir em biometria. Beleza, cara, bota um token aí que você já consegue garantir um nível mais alto de proteção, e esse token ele é individualizado, então quebrar essa informação também é muito difícil. Enfim, tem muito recurso que você pode usar de maneira absolutamente racional e, como eu disse, muitas vezes gratuito, cara, sem precisar investir, tirar R$1 do bolso em licenciamento de software. É só se organizar, né? A gente vai falar um pouquinho de organização. Essa é a palavra. Obrigado, essa é a palavra. Organização. Mas quando você falou, eu quero só colocar aqui, eu acho que a gente falou isso no nosso primeiro bate-papo, né? Mas mantenham os backups e testem os backups, né? Tem um processo chamado Disaster Recovery. O que é isso? Você pega o seu backup e restaura ele para ver se o backup foi bem feito. Não faça só backup no HDzinho, não, na fita DAT. Restaure seus backups e validem se eles estão bem feitos. E faça isso de forma contínua, pelo menos uma vez por mês, tenha essa preocupação de validar que você está fazendo o backup correto. Você está chamando a atenção para uma coisa, João, que eu acho que é fundamental, né? E a gente não citou isso nem no bate-papo anterior, que é exatamente o trabalho da equipe de cibersegurança, do time de tecnologia, mas principalmente do time de cybersecurity da empresa, aí do Blue Team, né, para parafrasear o nosso amigo Jansen. Esse é o trabalho do Blue Team, estar testando o tempo todo se tudo está em conformidade com o que se espera. Então, é fazer o teste do Disaster Recovery dentro do backup para saber se o backup está bem feito. É fazer o teste para saber se o backup, o backup incremental rodou direitinho. É fazer o teste para saber se as vacinas, né, ou a análise comportamental do EDR está funcionando adequadamente. É fazer o teste para ver se aquele bloqueio por palavra-chave que você colocou dentro do firewall, se ele está funcionando real. Eu vou até citar aqui uma brincadeira. A gente fez uma implementação numa empresa uma vez, e aí eles pediram, assim, vamos limar tudo. Então, bloqueia o radical SEX, SEX, para não ter nada dentro desse contexto. Né? Está em inglês, está em português, assim, nada desse contexto vai acessar. Beleza, bloqueamos lá o radical SEX. Aí, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu recebo uma ligação, falando, corre aqui, tira essa política. Mas por quê? Pô, chegou o diretor aqui, ele foi acessar a revista, ele era assinaturas exame, entendeu? O S do assinaturas com o EX do exame. Bloqueou, cara, não acessava de jeito nenhum. Pô, vamos ter que pensar em outro jeito. Então, assim, testa para ver se funciona, testa para um lado, para o outro, para ver se você não vai ter problema, dor de cabeça, o dono da empresa te enchendo o saco, mas testa. Testa as ferramentas, testa os recursos que você tem na mão,
o tempo todo, constantemente. Por quê? Porque em algum momento ele pode falhar. Eu brinco aqui sempre com os meus colegas que tecnologia não é uma ciência exata, né? Às vezes falha, pô. Se fosse uma ciência exata, você que é desenvolvedor, não ia conviver com bug, né? Assim, pô, eu fiz o código tão bonitinho, por que tem um bug aqui no meio desse caminho? A mesma coisa a gente fala em cibersegurança, tá? Vai acontecer, tem um bug, tem uma falha, tem algum dado momento que recebeu uma atualização e atrapalhou um outro negócio que estava funcionando redondinho. Isso acontece, gente, é normal, é da TI, faz parte do contexto, faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Então, olha para isso e olhe para as ferramentas e faça esse teste constante, permanente. Esteja sempre, né, avaliando se está ok. Não quero perder muito tempo com isso. Faz um teste por semana, cara, de uma ferramenta. Mas vai testando constantemente para garantir que você está com tudo funcionando adequadamente. Então, assim, de novo, obrigado por chamar a atenção por isso, que isso é uma coisa que a gente não tinha citado, não tinha comentado, e é algo fundamental dentro do contexto de ciberproteção nas empresas. O Said, é muito bacana, legal, a gente vai escutando e vai ficando apavorado aqui, né? Vai pensando no que tem aqui, né? Assim, nossa, não tem nada disso. E aí, quando a gente pensa dessa forma, né, tem que ter uma área de governança dentro da empresa para tratar de cibersegurança. Você precisa auditar a sua empresa internamente e ter auditoria externa, sei lá, para poder garantir isso. Não sei se tem certificados que você consegue gerar, mas pensa que tem muita empresa que não tem como manter uma equipe para poder fazer essa governança. Como é que eu faço? Eu não tenho equipe, preciso disso, eu consigo fazer um BPO de segurança, eu consigo contratar alguém que... Como é que eu resolvo esse problema? Você consegue. Bom, você pode contratar a Cyberforte, tá? É uma boa empresa para fazer isso. Mas, assim, eu sou uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa, e eu não tenho uma equipe interna de tecnologia, de TI. Eu tenho um contrato com a Cyberforte aqui que me presta serviço. Como é que eu estabeleço uma política de governança? Como é que eu crio? Como é que eu faço esse BPO? Como é que eu faço uma estrutura que me permita garantir, né, estar compliance com tudo, com as boas práticas de cibersegurança dentro da minha empresa? Bom, primeiro de tudo, você consegue fazer, né, ter uma governança as a service, como a gente chama, onde a gente vai te ajudar a estabelecer os níveis de cibersegurança, né, de proteção adequados para a tua realidade, para o ambiente que você tem, para a estrutura que você tem e para o mercado em que você está. Tá? Por quê? Muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de adequação à legislação de proteção de dados, como um exemplo, você tem, além da própria legislação em si, você ainda tem as legislações específicas de área. Então, a área de segurança, a área de saúde, perdão, ela tem as suas legislações específicas, né, que são determinadas lá pelo CFM, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Você tem a área de contabilidade, você tem as legislações específicas. A área de jurídica, você tem as legislações específicas, e assim sucessivamente. Então, você tem que ter esse casamento entre as legislações para você garantir que você está compliance, né? No caso de legislação, não existe compliance, né? No caso de legislação, você está adequado ao contexto da legislação em si. Com relação à ciberproteção, sim, existem as políticas que você pode adotar. E aí, por onde eu começo para fazer esse trabalho de governança? Você começa pelo teu código de ética e conduta. Não importa que a tua empresa tenha você um colaborador, um funcionário. Cara, tem um código de ética e conduta. Tem 2 páginas esse código de ética e conduta. Não tem problema. Tá? Mas ele vai começar a ser o norte para você definir a governança do teu ambiente. Então, você começa por aí. Você começa por relatórios de incidente, né, de análise de vulnerabilidade e de resposta. Isso você pode pedir para a empresa que você contratou para cuidar da tua TI. Eu quero ter uma ideia aqui de onde eu estou vulnerável e o que vocês me sugerem fazer para diminuir, para mitigar esse problema.
Esse é o ponto. Aí, assim, a empresa vai fazer uma análise, ele vai auditar o teu ambiente. E uma vez que ela audite o teu ambiente, ela vai sugerir, olha, eu acho que a partir daqui, para você entrar lá no estado da arte da tua cibersegurança, você tem isso, isso e isso. Para você fazer o mínimo, você tem esses recursos. Tá? Aqui é o que a gente sugere, isso aqui a gente sugere fortemente, isso daqui a gente faz uma sugestão de planejamento para você poder se adequar. Eu, pelo menos, quando eu sou contratado nas empresas para auditar o ambiente, eu faço isso. Né? Eu faço o cenário como um todo e aquilo que eu recomendo de maneira absolutamente inerente, que seja implementado dentro da empresa para que ela tenha esses recursos. Quer dizer, começar essa governança de dados é bastante simples, porque você começa exatamente por aí. Então, código de ética e conduta, essa análise, essa auditoria feita pela empresa ou pela equipe de TI ou pela empresa terceirizada, não importa, e a partir daí você estabelecer as políticas de acesso às informações que você tem dentro das informações que são vitais para a continuidade do negócio. É o cadastro de fornecedores, é o cadastro de clientes, é a tabela de preços, enfim, os contratos, o que é relevante para você, né, para a continuidade do teu negócio. Então, quem tem acesso a essas informações? Quem tem acesso a essas informações? Não, aqui todo mundo acessa tudo ao mesmo tempo agora. Errado. Você tem que criar níveis hierárquicos. Né? Assim, então, eu, como diretor da empresa, beleza, vou ter acesso a todas as informações, porque eu preciso ter acesso a todas as informações, porque são as informações que me ajudam a definir, a tomar as decisões para o crescimento, para novos investimentos, etc. Mas o cara do financeiro não precisa, por exemplo, ter acesso ao cadastro de usuário. O vendedor ele não vai precisar ter acesso às informações que o RH tem, né, dos colaboradores. Então, você criar esses níveis hierárquicos, esses níveis de acesso diferentes por setores diferentes, também é um modelo de governança, também é um estabelecimento de governança e de acesso. Essas políticas são simples de serem estabelecidas. Não são políticas que vão demandar investimento alto, que vão demandar que a empresa faça um desembolso ou algo assim. São políticas que podem ser estabelecidas por critério, quer dizer, sentando a equipe junto e definindo, olha, ok, como é que a gente vai estabelecer isso? Quem precisa ter acesso ao quê? E ali você já começa a criar a tua política de governança. Então, assim, tudo isso, João, eu gosto de trazer muito esses números sempre, né, porque eles chamam a atenção. A ideia aqui é até assustar um pouquinho, sim, né, porque eu acho que parte da brincadeira, né, você trazer esse choque para as pessoas, mas esse choque ele tem principalmente o objetivo de fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora, é essa orientação. Olha, você vai estar vulnerável se você não fizer. Você vai estar sujeito a tomar uma multa pesada se você não fizer. Mas fazer só... eu quero fazer. Ok, então começa a fazer. É só começar. É só começar, não precisa mais nada. Eu não estou falando aqui de grandes desenvolvimentos. Tem que subir primeiro o primeiro degrau, né? Exatamente. Então, assim, é só começar, cara. Eu quero criar uma política de governança. É simples você começar a criar a tua política de governança. É só querer, é só você ter essa vontade. E sentar com a tua equipe e começar a definir a partir dali. Cria um papelzinho, cara, faz um Canva, lá bota aquele monte de post-it na parede, definindo cada coisa. Isso não custa nada, cara. Isso é barato, isso é de graça. Entendeu? Então, assim. Acho que você precisa saber que precisa fazer, eu acho que quem está assistindo aqui está aprendendo, e executar, né? Vamos tirar a bunda da cadeira, não é assim que o pessoal fala? Vamos sacudir aí para poder fazer. Said, me fala uma coisa, a gente falou bastante sobre isso. Agora, quando você fala em desenvolvimento de software, quais as preocupações que a gente precisa ter quando a gente desenvolve software, uma equipe de desenvolvimento de software, qual a preocupação que a gente precisa ter quando a gente fala de cibersegurança, Said? Acho que o primeiro princípio, né, assim, do desenvolvimento é o que nós chamamos, dentro do processo, hoje principalmente do processo de adequação às legislações de proteção de dados, é o famoso Privacy by Design, né, ou Privacy by Default, que é a privacidade como um padrão no modelo de desenvolvimento. Tá? Então, esse é o ponto número 0 para mim.
tá? Todo software hoje ele tem que ser concebido com esse conceito de privacy by design. Você tem que levar em consideração que as informações que vão ser captadas, e assim, leigamente, você tem uma camada de software que vai fazer uma leitura das informações que estão dentro de um banco de dados, né? Uma interface aqui intuitiva, amigável, que vai estar captando informação dentro de uma base de dados que está aqui embaixo, que é o back-end, né, do desenvolvimento. Essas informações que estão aqui nesse back-end, elas têm que ter um nível de proteção. Então, assim, o banco da base de dados que está rodando embaixo do aplicativo que está sendo desenvolvido, ela precisa ter recursos de proteção. Começa pelo Privacy by Design, que é né, a questão da privacidade por padrão dentro do modelo de desenvolvimento, onde você vai conseguir anonimizar dados, onde você vai conseguir excluir determinadas informações ou não deixar essas informações expostas no momento de fazer uma cópia, por exemplo, dessa base de dados e assim sucessivamente. Esse é o conceito mínimo, né, para começar esse desenvolvimento. E aí cuidar com o backup da base de dados, cuidar com essas informações, né, com o acesso a essas informações. De novo, vou precisar pegar a base de dados do aplicativo para eu fazer um teste aqui de implementação de uma nova funcionalidade. Ok, pega essa base de dados, mas anonimiza ela, né, tira as informações que são identificáveis, tira as informações que são sensíveis, exclui isso ou oculta isso de alguma maneira, para que você possa garantir que esse desenvolvimento e a tua solução como toda, ela esteja rodando de maneira adequada à legislação de proteção de dados. Hoje quando todo mundo levando o on-premise para a cloud, né, Said? Isso garante segurança? Não garante segurança, tá? Não garante segurança, porque o on-premise ou a cloud, se você não tiver os recursos de segurança implementados, você vai estar exposto do mesmo jeito. Eu me lembro que, assim, quando começou a questão né, assim, mais forte, esse movimento de migração para a cloud, sei lá, 12, 13, 15 anos atrás, algumas empresas falaram, nossa, eu vou colocar aí as minhas informações no Google. O Google ele armazena tudo em container que fica no navio, que fica andando em águas internacionais. Se ele passar lá perto da China, os chineses disserem que o navio agora é dele, ferrou as minhas informações. É bobagem isso. Óbvio que isso não vai acontecer. Existe um nível um pouco mais alto, sim, de proteção, né, quando você fala de cloud. Mas, via de regra, tudo isso que eu falei de proteção aqui vale quando você está no on-premise, vale quando você está na cloud. Por quê? Porque hoje, mesmo que, né, você esteja trabalhando presencialmente e tudo esteja dentro da tua rede, o nível de mobilidade das empresas, né, dos colaboradores, ele é muito alto, ele é muito grande. Você tem empresas hoje que o colaborador ele recebe um tablet para trabalhar, ele recebe um celular para trabalhar, ele não recebe mais, tradicionalmente, lá aquele computador que vai ficar em cima da mesa, ou mesmo o notebook, porque às vezes é pesado e às vezes o cara precisa ter mobilidade mesmo, o cara precisa ter agilidade. E aí, nesse contexto, João, você tem um problema que é elevar esse nível de proteção nesses gadgets, nesses dispositivos, para que a conexão desse usuário não se quebre, não se perca no meio do caminho, e ao mesmo tempo que ela não seja hackeada. Isso tudo, quando a gente está falando de mobilidade, a gente está falando necessariamente em cloud. Então, o ambiente dele vai estar em cloud. Mesmo que está tudo on-premise dentro da empresa. Ok, você está numa VPN, ou seja, você está na nuvem, de alguma maneira, você está na internet, de alguma maneira você está na cloud, acessando alguma informação que está em algum outro lugar. Em última instância, o que é a cloud? São as tuas informações transportadas para um servidor que está dentro de um data center. Né? Então, assim, ele está on-premise em algum lugar. Né? No final do dia, ele está on-premise em algum lugar.
E esse on-premise, ele vai ter que estar protegido da mesma maneira que se ele estivesse dentro da sua casa. Entendi. O Said, um outro tema aqui, a gente falou muito de VPN, né? E hoje está muito na moda, né? Vamos colocar VPN, vamos acessar, eu quero acessar a Amazon vista pelo... É como se eu estivesse nos Estados Unidos, eu quero acessar. Então, todo mundo usando VPN para poder acessar conteúdo externo, conteúdo de fora. Sim. E tem muita VPN gratuita aí que o pessoal está usando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse quão é seguro e quão não é seguro a gente usar a VPN e qual é a forma correta de usar VPN para a sua máquina, né? Dentro da empresa, em casa, né? Qual que é a melhor forma, a forma correta de usar? Olha só, eu sempre evito, né, falar de marcas, né? Porque quando você fala de alguma marca, de um determinado produto, você cria susceptibilidades, né? Assim, você pode deixar alguém magoado ali, falou do tal produto, não falou do meu, ou falou do tal produto e criticou o meu. E não é isso o objetivo. Quando eu falo, eu procuro comparar sempre, eu levo a comparação para software open source e software licenciado, né? O copyright e copyleft, tá? Para ser mais preciso. E aí o que eu digo sempre é o seguinte: você tem hoje soluções de VPN extremamente funcionais e seguras no modelo copyleft, né, no modelo open source. Você tem, da mesma maneira, várias soluções de VPN que são recomendadas pelas grandes empresas e que são licenciadas. O mais importante aqui no momento de você instalar essa VPN, é você entender qual é a origem dela, quem é o desenvolvedor, qual é não, assim, de onde partiu essa solução. Se você pegar qualquer solução aí sei lá, num torrent da vida para fazer um download, muito provavelmente você vai cair numa armadilha em que você vai ficar, ao invés de criar um nível adicional de segurança, você vai ficar exposto, vulnerável. Tá? Porque o desenvolvedor criou lá botou lá um monte de easter egg, né, de ovinho de Páscoa lá no meio, né, que vai permitir que ele tenha brechas que ele vai saber acessar para ele poder ter acesso às suas informações. Então, o mais importante aqui é você olhar, quando você vai fazer o download dessa solução, olha sempre lá a avaliação da solução, dá uma olhada nas críticas, né, nos comentários lá, porque geralmente o usuário sempre deixa comentário, se a solução é boa, se ela é leve, se ela é segura. Leva isso em consideração na hora de você fazer a instalação. Eu prefiro não citar uma marca, né, um modelo, mas hoje é fundamental, eu diria que é fundamental você usar VPN para você ter acesso a informações seguras. Eu quero usar VPN porque eu quero acessar a Amazon dos Estados Unidos. Bom, beleza, isso é pirotecnia, né? Isso assim, já extrapola a questão, né, do conceito de cibersegurança dentro da empresa. O contexto aqui é outro, e eu acho que o que tem que ser levado em consideração aqui é exatamente essa questão da qualidade do local onde, né, você vai puxar essa informação, de quem vai trazer essa informação, ou vai trazer esse software, melhor dizendo, para que você tenha uma solução realmente bacana, bem instalado, bem adequado. E assim, uma boa VPN, ela não é tão simples de ser instalada, tá? Se você tem lá uma VPN de next, finish, desconfia, porque pode ser uma bomba. Já estou preocupado, que a minha foi assim. Eu vou pedir uma consultoria, vou compartilhar minha tela aqui no por favor, na minha máquina. Cyberforte.com.br, pode pedir lá, entra em contato. Boa. Said, estamos chegando no fim. Eu queria. Mas já, hein? Será que vai ter um 3 desse? Novo. Estamos chegando no fim. Eu queria que você falasse da Cyberforte aí para quem precisar contratar, como é que é, né? Para você passar isso de novo. E antes de ir embora, o próximo bate-papo com o Said vai ser para falar de internacionalização de empresas e o mercado africano, né? Como é que a gente consegue chegar lá?
Então, fala da Cyberforte, e depois dá uma canja aí, uma deixinha do que vai ser a nossa próxima conversa. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado aí pelo tempo, pela paciência de vocês, né? Estarem ouvindo aí eu falar pelos cotovelos aqui. Cyberforte é uma empresa especializada na área de cibersegurança, em consultoria de compliances em geral e consultoria no processo de adequação à LGPD. O endereço é cyberforte.com.br. Tá? O telefone e o e-mail ficam lá no site. A hora que você acessar lá, tem lá o telefone, tem e-mail de contato, tá tudo certinho lá. Procura a gente nas redes sociais, Cyberforte, mesmo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode procurar pela gente. Se precisar, se tiver alguma dúvida aí que restou desse bate-papo, né, tanto do primeiro quanto desse agora, podem ficar à vontade de me mandar aí qualquer questão. O meu arroba é Maroen Said, tudo junto, tá? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Podem me procurar também, fiquem à vontade. A Cyberforte, de novo, é uma empresa que tem essa especialização, né, voltada para a área de cibersegurança já há 7 anos. Nós estamos aí no mercado desenvolvendo uma série de ações, tanto aqui no Brasil, quanto na América Latina e também no continente africano. Como o João falou, eu também sou vice-presidente da Câmara Afro-Brasileira de Comércio, Câmara de Comércio Afro-Brasileira, melhor dizendo, Afrochamber. E como representante da Câmara, nosso objetivo é apoiar as empresas que tenham interesse em se internacionalizar, em expandir fronteiras, ir para fora do Brasil, começar a estabelecer relacionamento fora do Brasil. E já que é para dar uma canjinha, eu quero trazer alguns números assim interessantes, né? Hoje nós temos mais de 30 milhões de CNPJs ativos aqui no Brasil. Desses 30 milhões de CNPJ, nós temos pouco mais de 21 mil CNPJs que têm algum nível de comércio exterior, apenas. Tá? E desses, só 1.500 têm negócios estabelecidos na África, no continente africano. E o continente africano é extremamente rico e extremamente ávido por soluções. E hoje tem uma política de negociar com o Brasil de uma maneira muito fácil, muito simples. Então, é um potencial cliente para o mercado, né? Um potencial mercado, melhor dizendo, a ser explorado pelas empresas brasileiras. E a gente tem um potencial muito grande de se expandir. O mercado brasileiro ele é um mercado muito grande, né? O Brasil tem dimensões continentais. E por conta desse mercado ser tão grande, muitas empresas olham só para dentro do mercado interno, pensando, né, no mercado interno, porque ele já é o suficiente para sustentar a própria empresa. Mas quando você começa a pensar em perenidade, né, em continuidade de negócio, em crescimento da estrutura da empresa e longevidade, necessariamente você precisa olhar para outros mercados. E aí falar do mercado latino-americano, e falar do mercado africano, né, em geral, eu acho que é vital para que a gente possa falar desse crescimento e dessa longevidade que as empresas podem ter. Porque é uma coisa que assim vai acontecer naturalmente, você vai conseguir trabalhar sim com o mercado africano. Nós temos uma pluralidade maravilhosa lá dentro. Hoje você tem 6 países no continente africano que falam português. Você tem alguns países que falam inglês, tem países que falam francês, que falam árabe, um país que fala espanhol, né? Então tem uma diversidade muito grande e você tem condições de estabelecer relacionamento comercial com os 55 países do continente africano. Aí antes que alguém aí já me chame a atenção, não, a África só tem 54 países, eu não fugi da aula de história, de geografia. Eu sei, considerando pela ONU, você tem 54 países, mas nós da Afrochamber seguimos o conceito da União Africana, que diz que nós temos 55 países por conta do Saara. Tá? É uma questão de tempo para a ONU reconhecer esse 55º país. Então, acho que vale a pena, só essa canjinha, né? Para deixar o restante do assunto para o próximo. O pessoal, não, tem que ir para o próximo. O pessoal tem que Isso aí. participar do próximo, que vai ser espetacular. Vamos lá, vamos falar de mercado africano e mercado latino. Vale a pena, gente. Eu acho que é um mercado bem legal para a gente trabalhar. Quem é empresário vai ter uma boa noção de como se trabalhar
esse mercado e esse ambiente. Muito bom. Said, muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram, a vocês que vão assistir o bate-papo com o João aqui, falando a parte 2, cibersegurança aí com o Marwan Said. Gente, fiquem com Deus e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, João. Boa noite a todos. Tchau.